A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesse exato momento. Eu sempre dirijo este programa com muito amor, com muito carinho, com muita alegria. Eu tenho prazer em estar aqui neste lugar, falando da palavra do Senhor, levando uma palavra de esperança, de alento, de motivação para você continuar firme, andando com o Senhor Jesus, perseverando fiel com Ele nesse tempo do fim que nós estamos vivendo. Aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus, nos preparamos em oração, nos preparamos em santidade, em santificação. É a nossa fé, é a nossa esperança, e eu espero que você esteja fazendo juntamente com os seus tudo isso, que é aguardar a volta gloriosa do Senhor. Eu gostaria de trabalhar com você um texto do Antigo Testamento constante no segundo livro de Reis, capítulo 4, creio que é um texto muito conhecido de todos, muito inspirador, altamente inspirador, motivador, que nos fala que certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa é a palavra do Senhor. O grande desafio para as nossas vidas nos dias em que nós vivemos é justamente viver do milagre de Deus. Vou repetir: o grande desafio para as nossas vidas, nesses dias em que nós estamos vivendo, é justamente viver do milagre do Senhor. Muitas vezes nós não sabemos onde ir, mas se não soubermos onde ir, pelo menos temos que saber o que fazer. E essa mulher, ela correu para o profeta, buscou no profeta a solução para o seu problema, para a sua escassez, para a sua falta, para o fato de um credor estar querendo levar os seus filhos por conta de uma dívida que o marido havia deixado ao morrer. Muitas vezes não sabemos onde ir, mas quando não soubermos onde ir, pelo menos temos que saber o que fazer. Bater na porta certa, ir ao endereço correto, buscar ajuda na pessoa que realmente pode nos ajudar, que é a pessoa do Senhor Jesus. Segunda coisa, talvez não buscar meramente um salvador humano ou terreno. Algumas pessoas falam que o fulano de tal é a solução para os meus problemas, e batem nessa porta de cá, e batem naquela igreja, e batem naquele outro ministério. E eu quero dizer para você que a solução para os seus problemas não está numa placa. A solução para os seus problemas não está em uma pessoa, mas a solução para os seus problemas está na pessoa de Cristo, na pessoa do Senhor Deus. Somente Ele poderá ajudar você a sair dessa situação que você está passando ou vivendo. O milagre vem dele, o milagre não vem de pessoas. O milagre não é fabricado aqui, mas ele é gerado na eternidade. E gerado na eternidade, ele vem ao seu socorro pela intervenção sobrenatural do Senhor. Então muitas vezes não sabemos onde ir,
e quando não soubermos onde ir, pelo menos temos que saber o que fazer. E quando soubermos o que fazer, não devemos buscar meramente um salvador humano ou um salvador terreno, mas devemos abrir os olhos e prestar atenção naquilo que nós temos ao nosso redor, naquilo que nós temos em casa. Às vezes o milagre pode estar bem perto dos seus olhos. Talvez o milagre esteja na sua esposa, talvez o milagre esteja no seu marido, talvez o milagre esteja na vida dos seus filhos, talvez o milagre esteja na vida de alguém que chega à sua casa, que dorme no seu quarto. Talvez seja esse o momento de nós abrirmos e prestar atenção que no reino de Deus não existe acaso. Não existe acaso. Todas as coisas acontecem ou porque Deus quer ou porque Ele permite. Então nós temos que abrir os nossos olhos e talvez perceber que o milagre esteja naquela botija de azeite que nós desprezamos, que nós deixamos de lado, que nós achamos que não vale nada, mas é o meio pelo qual o Senhor vai usar para fazer multiplicar e trazer as suas grandes bênçãos sobre nós. Em quarto lugar, nós não devemos nos deixar cegar pelo negativismo. Quando ela vai ao profeta, o profeta pergunta: o que você tem em casa? A primeira reação da serva foi dizer: tua serva não tem nada em casa. E é assim que muitas vezes nós fazemos. Nós não temos nada. Eu não tenho nada. Hoje eu não tenho nada. E talvez seja um fio de esperança, um lampejo de esperança, uma pequena botija esquecida em um canto, o meio pelo qual o Senhor vai usar para fazer um grande milagre na sua vida. Em quinto lugar, é necessário que nós venhamos agir por fé em total obediência. E eu acho que aqui nós temos que gastar um bom tempo. Há uma diferença muito grande entre ter fé e agir por fé. Presta atenção no que eu estou dizendo. Uma diferença muito grande entre ter fé e agir por fé. Se nós perguntarmos, a maioria das pessoas diz: não, eu creio, não, eu tenho fé. Mas quantos desses que creem, que têm fé, realmente agem por fé? Vivem por fé? Há uma diferença entre ter fé e agir por fé. A fé é a base do nosso relacionamento com Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como agradar o nosso Senhor se em nosso coração não houver a fé que transforma, a fé que muda, a fé que age, a fé que conquista, a fé que alcança. A fé que não é um sentimento, não é essa fé sentimentaloide, mas é essa fé que age. Essa fé que nos leva à transformação, essa fé que nos leva a saltar os montes, a pular as muralhas, a olhar para a botija e dizer: o milagre do Senhor está ali. Isso é agir por fé. Fé é uma medida, segundo Romanos capítulo 12, verso 3, é uma medida que é dada por Deus. Deus dá uma medida de fé a cada um, e essa medida de fé, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser aumentada, ela precisa crescer todos os dias. Agir por fé, crendo naquilo que nós não vemos, buscando aquilo que nós não enxergamos, vislumbrando aquilo que nós ainda não temos. Nós precisamos aprender a agir como se as coisas já existissem. Isso é fé. Eu não estou vendo, mas eu sei que meu Deus é capaz de fazer. Eu ainda não tenho a cura, mas eu creio que o meu Senhor pode trazer a cura. Eu não tenho uma criança, eu não tenho um filho, mas eu sei que o Senhor pode trazer um filho. Esses dias eu fui visitar uma irmã querida da nossa igreja, e ela me mostrou o quarto onde ela vai criar o seu filho. E para quem conhece o histórico sabe que é uma situação bem complicada, mas pela fé ela já montou o quarto. Pela fé ela já está lá com o berço tudo decorado, a parede toda ajeitada, todas as estantes, todos os armários, tudo está pronto, à espera de um milagre. E essa é a minha vida, e essa tem que ser a sua vida. A cada dia, a cada momento, à espera de um milagre do Senhor, à espera da intervenção do Senhor no curso da nossa história. Viver por fé. A fé, ela precisa ser concretizada na ação. A fé, se não tiver ação, é morta. Tiago capítulo 2, verso 17. A fé, se não tiver ação, é uma fé morta, inoperante. É apenas um sentimento, e sentimento não muda ninguém.
Se eu vou dizer de novo, sentimento não muda ninguém. O que muda é a fé. A fé que nos leva à ação, a fé que nos leva a agir. Quando o profeta olha para a mulher e ouve a sua queixa, ouve, vamos dizer assim, a sua situação, ele diz para ela, vai, diz no verso 3, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Eu fico imaginando eu recebendo uma ordem dessa, batendo na porta dos meus vizinhos da minha rua, dizendo, olha, eu vim aqui ver se você tem umas bacias, uns baldes, um recipiente, porque o meu Deus vai fazer um milagre, ele vai derramar o azeite dos céus e ele vai encher esses baldes, esses recipientes. Provavelmente, talvez, alguns dos vizinhos diziam, não, o pastor ele endoidou, ele ficou maluco da cabeça, não é possível um negócio desse. Então, a ordem, o imperativo, ele requer obediência, por mais absurda que pareça a ordem. Escute o que eu estou dizendo. Por mais absurda que pareça a ordem requer obediência. Quer ver um exemplo que você vai lembrar? Logo adiante aqui no segundo livro de Reis, capítulo 5, tem a história de Naamã. Naamã era um homem poderoso, um herói de guerra, mas o texto diz que ele era leproso, ele tinha lepra. E um dia, a escrava na casa, lavando louça, fazendo os afazeres domésticos, olha para a patroa e fala assim, olha, se o meu chefe, se o meu patrão fosse até Samaria, lá tem um profeta, e o profeta certamente o curaria da sua lepra. O que acontece? Aquela mulher, ela vai conversar com seu marido e fala assim, olha, a serva, ela falou algo hoje aqui em casa, dizendo que se você fosse para Samaria, lá tem um profeta que cura. E então o que acontece? Ele vai até Ben-Hadad, que é o rei da Síria, e pede autorização para ir até Samaria. E o rei da Síria o envia com caravana, com presentes, enfim. E eles chegam até, no segundo livro de Reis, capítulo 5, eles chegam até Samaria e vão à procura do profeta Eliseu. Eliseu manda o seu moço de recado, Geazi, e diz para ele, olha, o meu chefe manda dizer para você ir tomar banho no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. E na 7ª vez você vai ficar curado. Aquele homem fica irritado e fala, o quê? Eu viajo toda essa distância, eu tenho rios, Abana e Farfar, rios de águas límpidas, transparentes, e eu venho aqui para tomar banho no Rio Jordão. O que esse profeta está pensando? Quem ele pensa que é? E ele monta no seu animal e tenta voltar para casa. Então a caravana, a comitiva, os filhos, os servos ao redor falam assim, meu pai, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Ele para, eu faria. Então, se ele está te pedindo para você fazer uma coisa tão simples, por que não faz? E ele então vai, tira a sua roupa. À medida que ele tirou a sua roupa, toda a sua lepra ficou em evidência. Todos perceberam a sua doença, a sua mazela, a sua necessidade, a sua carência. E então ele vai para dentro das águas do Rio Jordão e ele mergulha uma vez. Eu estive neste lugar aonde Naamã mergulhou. Ele mergulha a primeira, ele mergulha a segunda, e olha e nada muda, e mergulha a terceira e nada muda, e mergulha a quarta, a quinta e a sexta e nada acontece. Mas quando ele mergulha, consoante a palavra do profeta, a palavra de vitória liberada sobre a vida dele, à medida que ele entra a 7ª vez nas águas e ele sai das águas, a Bíblia diz, o texto conta que a carne dele ficou sã, como se fora a carne de uma criança. Você percebe que muitas vezes a ordem é absurda, que a ordem é estranha, mas à medida que nós agimos, segundo a palavra que nos é liberada, um milagre acontece. A incredulidade, ela é expressa não tanto por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós deixamos de fazer. Às vezes a coisa é simples demais e nós não fazemos aquilo e a bênção não vem, a vitória não vem, a cura não acontece, a restauração do casamento não acontece, a restauração da família não acontece. Por quê? Porque é simples demais o que nós temos que fazer. Então o desafio para nós, olhando para esse texto, é obedecer aquilo que o Senhor
determina para nós. Segunda coisa, ou sexta coisa, né? Nós não devemos colocar limitações ao agir de Deus. Até onde vai a sua fé no agir do Pai? Até onde vai a sua fé no agir de Deus? Eu pergunto para você, você crê? Olhe bem o que eu vou te perguntar. Você crê que neste exato momento, você recebendo essa palavra que eu estou liberando sobre a sua vida, você crê que o Pai pode curar você? Você crê que Deus pode transformar a sua história e mudar a sua vida? Você crê? A fé leva à ação. O que eu quero mostrar com isso? Muitas vezes nós racionalizamos as coisas, mas será que é assim que Deus age? Será que é tão simples? Será que é tão fácil assim? O racionalismo, a racionalidade é um impedimento para o agir sobrenatural de Deus. Será que é dessa maneira que Deus age? Colocando uma pasta de figos, como no rei Ezequias, vai lá, coloca uma pasta de figos sobre a ferida. Jesus disse, vai lá e lava os teus olhos no tanque de Siloé e você vai ficar curado. Aos leprosos, Jesus disse, ide e apresentai-vos aos sacerdotes, e a Bíblia diz, e indo eles foram purificados. Gente, às vezes as coisas são mais fáceis do que nós imaginamos. Não, mas a gente racionaliza, fica racionalizando as coisas, mas será que é assim que Deus age? Será que é assim tão fácil? Então a racionalidade é um grande impedimento aos milagres de Deus. Segunda coisa, é a opinião dos outros. Tem gente que vai por aquilo que os outros falam, mas isso aí não vai dar certo, mas isso aí já foi tentado, e colocam uma série de questionamentos, de impedimentos. A opinião dos outros é altamente limitadora para aquilo que Deus quer fazer. Não vá pela cabeça dos outros, vá por aquilo que a Bíblia ensina. Não vá pela cabeça dos outros, mas vai por aquilo que o Pai ensina, o Senhor ensina para você. Nós não podemos permitir que a opinião dos outros limite ou venha colocar limitações ao agir de Deus. Versículo 3 que nós lemos diz, o profeta diz, vai, pega vasilhas. E se aquela mulher estiver dizendo, mas como? Eu só tenho um naquinho de azeite aqui dentro de casa e o senhor está me mandando buscar um monte de vasilhas. Da onde que vai vir esse azeite? Ela não racionalizou, mas ela foi pedir emprestadas as vasilhas aos seus vizinhos. Quantas bênçãos que nós perdemos por nos deixarmos limitar pela opinião de uma vizinha fofoqueira. Quantas bênçãos que nós perdemos por nos deixar limitar pela opinião daquele irmão negativista que fala que não vai dar certo, que só vê problema em tudo, que reclama de tudo. Ele diz, fecha a porta. E nós temos que aprender a fechar a porta para os incrédulos, para os pessimistas, para os zombadores de plantão. Tem que fechar a porta. Fecha a porta para aqueles que falam mal. Fecha a porta para aqueles que dizem que não vai dar certo. Sabe de quem eu lembro nesse momento? De Pedro. Jesus andando sobre as águas, todo mundo com medo. É um fantasma. E Jesus diz, ei, calma aí, gente, sou eu. Não temais, não tenho medo. E Pedro então disse, se é o Senhor, me manda aí ter contigo. E Jesus disse, vem. Eu me emociono quando eu lembro dessa cena. E Pedro então tira os pés para fora do barco. E a Bíblia diz que ele começou a andar sobre as águas. Isso é improvável. Segundo as leis da física, isso não acontece. Mas pela fé, Jesus vinha andando sobre as águas. Pedro começou a andar sobre as águas. E de repente a Bíblia diz que quando ele repara na força do vento, o coração dele se enche de medo. Quando ele olha para as ondas, o coração dele se enche de medo e ele começa a afundar. E no momento em que ele afunda, Jesus estende a mão para ele e diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Não é assim que a gente age muitas vezes? A gente deixa de experimentar, de usufruir do milagre, porque nós começamos a racionalizar ou porque nós ficamos ouvindo gente que não presta, gente que não serve para nos aconselhar. Nós temos que fechar a porta para esses pessimistas de plantão, para esses zombeteiros de plantão, esses incrédulos de plantão, para essas opiniões contrárias. Eu quero agir e viver por fé.
E eu desafio você a agir e a viver por fé. Eu desafio você a fechar a porta para toda e qualquer eventual dúvida que de repente venha. Nós vivemos de milagres e eu prego e eu ensino na igreja, na casa do Pai, que milagre você não explica, você experimenta. Olha o que eu disse. Milagre não se explica, milagre se experimenta. O milagre ele é experimentável. É pela experiência com o Senhor, é pelo relacionamento com o Senhor. O milagre vem a partir da fé, o quanto eu creio na Bíblia, o quanto eu creio na palavra que foi liberada a nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Milagres não são a exceção, ou não deveriam ser a exceção, mas os milagres deveriam ser a regra na nossa vida. Cada dia é um dia de milagre. Cada semana é uma semana de milagres. Cada mês, cada ano é um tempo de milagre na nossa vida. Não deve ser a exceção aqui, lá, de vez em quando, mas todo dia. Todo dia quando tem comida na mesa, todo dia quando nós temos roupa para vestir, todo dia quando nós temos saúde, todo dia é dia de milagre, todo dia é dia de experimentar a graça do Senhor. Os milagres têm que ser ou devem ser o objetivo do reino, é o que nos motiva. O profeta, quando proporciona pela palavra o milagre para aquela mulher, ele diz: vai, vende o teu azeite, paga a tua conta, paga a conta que teu marido deixou. Vende, paga a tua dívida. E aí eu gosto do que o final do versículo 7 diz: e tu e teus filhos vivei do resto. O resto é tudo. O resto é tudo que você e eu precisamos para viver bem. O resto que Deus dá é mais do que tudo aquilo que o mundo pode oferecer. É por isso que nós cristãos vivemos de uma maneira simples, ou deveríamos pelo menos viver de uma forma simples, viver do resto. Não me leve a mal falar do resto, é a Bíblia que está dizendo. É o resto do Senhor me basta. O resto do Senhor é tudo que eu preciso para que um milagre se estabeleça na minha casa, na minha família. Vai e viva do resto. Encerro dizendo que Deus, guarde isso, Deus sempre nos dá mais do que nós precisamos. Eu prego e ensino na igreja que eu tenho mais do que eu preciso. Eu tenho mais. Eu ouvi alguém dizer uma vez, dar uma definição do que é ser rico. Ser rico é ter 2 camisas dentro do armário. E eu tenho bem mais que 2 camisas, bem mais. Então eu posso dizer que eu sou rico no Senhor porque Ele me cuida, Ele me ampara. E Ele vai cuidar de você e vai amparar você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por essa Tua palavra. Ela é altamente inspiradora. Ela é altamente encorajadora para aqueles que estão vivendo com medo, para aqueles que estão vivendo inseguros. Toda essa instabilidade que nós estamos vendo no nosso Brasil, no nosso país, de notícias erradas, infundadas, inverossímeis, nós queremos abrir os nossos olhos e ver que o Senhor continua sendo o mesmo e o Senhor vai continuar cuidando da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. O nosso socorro, o nosso sustento vem do Senhor, não vem da mão do homem, não vem da mão das pessoas, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa é a nossa fé, é a nossa declaração e ao mesmo tempo o nosso pedido de socorro. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Gente querida, me perdoem às vezes a emoção, mas não tem como você falar daquilo que o Senhor faz sem se emocionar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele
seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele